Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações para fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem sempre para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar, últimas unidades à venda. Fique atento também ao QR Code que ao longo do episódio do seu canal da NTBA, para que você dê aquele clique, para que você conheça mais os empreendimentos como Navegantes, como Ilhas Resort, como outros tantos, Viana, Residence, como outros tantos empreendimentos localizados em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Para você que é do litoral de São Paulo, para você que nos acompanha de outros lugares e quer vir para Santos, quer vir para o litoral de São Paulo para viver bem, os empreendimentos certos estão na construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo. A uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com fácil deslocamento para as outras cidades que compõem a região turística da costa da Mata Atlântica, a nossa Baixada Santista. E olha, a dica aqui do canal NTBA para você, empreendedor, para você, empreendedora. Café da manhã do Hotel Palácio com gostinho de casa de vó. Preparado com muito carinho, com muito cuidado pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palácio em São Vicente, a sua melhor opção de hospedagem. O canal da NTBA também conta com apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade para emissão de guias, para recolhimento de impostos e tributos, de fazer balanços e balancetes. SRM Contabilidade é sua parceira estratégica, com excelência na gestão contábil do seu negócio, aliando profissional altamente qualificado com sistemas de última geração. Eu queria aproveitar, no episódio de hoje do canal do NTBA, refletir com você a relevância, principalmente para você que atua no segmento da hospitalidade, a relevância de conhecermos, sim, as culturas, de conhecermos as pessoas, de vivenciarmos experiências diferentes daquelas que temos no nosso cotidiano. Por isso é importante o setor de viagens, por isso é importante o setor de turismo e hospitalidade, e quando invocamos culturas, temos a oportunidade de visitarmos locais, visitarmos destinos que têm alguma característica singular, que vem, obviamente, da sua história, que vem daqueles que ocuparam aquela localidade e, com isso, trouxeram sua cultura, seu modo de vida, seus usos e costumes. É sobre esse assunto e outros que nós vamos conversar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, daquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Conversa no Café, com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para avaliar o seu negócio, para construir juntos o seu posicionamento estratégico e o crescimento da sua empresa, fazendo o seu negócio prosperar. NNA Santos traz para a gente, no episódio de hoje do canal da NTBA, do seu canal da NTBA, Fernando De Gaspari. Seja bem-vindo, Fernando. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui. Sempre é bom conversar com um amigo e você desenvolvendo aquela série do turismo para falar dessa influência, né, das culturas que vieram para cá com os fluxos imigratórios. E no episódio de hoje, na série Imigração e o Turismo, Willkommen aos alemães. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, alemães. Me diz uma coisa, Fernando. Evidentemente, que quando a gente visita um país como a Alemanha, é absurdamente espetacular, é um país altamente industrializado, tecnológico, mas que também conserva consigo uma cultura ancestral, né, dos povos germânicos, de tudo aquilo que foi construído também pelo Império, né, Romano Germânico. Então nós temos aí uma questão que envolve, de um lado, alta tecnologia, conhecimento, mas por outro lado, essa questão de raiz ancestral, de usos e costumes, e isso de repente é trazido para o Brasil. Final do século XIX, mais ou menos, Exatamente. é isso? 1824 foi a primeira chegada dos imigrantes alemães no Brasil. Então foi a partir daí
nós vamos ter esse contingente de alemães que vão chegando, depois em diversos períodos, e principalmente se instalando no sul e sudeste. No sul e Tá? sudeste. Sul e sudeste. Principalmente o sul. Né? Porque a preocupação do governo, na época, era justamente povoar a região sul do Brasil, que estava completamente despovoada e totalmente aberta a qualquer um outro país ali vizinho a tomar conta. Né? Então, houve essa ideia de trazer esse pessoal para ocupar essa região. E, naturalmente, foi muito bem sucedido. Né? Mas eu me recordo, Fernando, que eu vou puxar um pouco da memória da história, né? Na época do Império ao qual você se refere, também houve uma tentativa da primeira colônia na Bahia, né, de trazer alemães para a Bahia, na época do Império ainda, mas a coisa de fato não evoluiu. Né? E Clima é diferente, né? bem diferente, É, bem contrastante com o que eles estavam é, acostumados, eles acabaram se dispersando. é. Aí nós temos sim um outro fluxo migratório muito importante, já no Segundo Império, né? Tanto é que uma das maiores entusiastas, né, da vinda dos alemães ao Brasil era a Princesa Isabel, né, que gostava muito desse contato, que gostava muito dessa questão cultural. Uma porque a família real também tinha condições, né, de ir à Europa, de conhecer as outras culturas, e isso acaba trazendo então para o Brasil esse grande fluxo migratório que se instala no Rio de Janeiro, né, aí já o Rio de Janeiro como capital do Império e depois, obviamente, da República Brasileira, e na área inclusive de Petrópolis, né, onde inclusive Condé, junto com a Princesa Isabel, tiveram seus filhos, né, e daí toda aquela arrumação no sudeste a qual você se refere, e obviamente, como você bem lembrou, no sul do país, aí sim, a gente tem aí talvez a química perfeita. Alexandre, porque, como eu falei a respeito da ocupação que era necessária, o clima também é um clima mais ou menos parecido com o clima europeu. Mais Uhum. ou menos, não é aquela. Então, eles vão se adaptar, né? Diferente lá da Bahia, que é um clima muito quente. Então, a história vai transcorrer, cidades vão aparecer, muito progresso, muito desenvolvimento, e essa cultura que vem até hoje, até nós. Né? Da cultura que, para nós brasileiros, talvez quando você fala da Alemanha, a primeira coisa que vem à cabeça é a cerveja. É, É o país da cerveja, é o país que é um dos maiores produtores e consumidores consumidores. da cerveja, né? Isso também tem a ver com a questão cultural, obviamente. É um país que também produz bons vinhos, né? É um país que também tem na lavoura ali a sua grande distinção. Mas é interessante que esses dois produtos, principalmente que a gente fala, fora da questão gastronômica, né, que é a É, questão da cultura gastronômica alemã, que já está perfeitamente, né, permeada aqui no Brasil, o Eisbein, os chucrutes, né, as salsichas, exatamente. os pães, ou seja, isso tudo faz parte, né, porque para nós que atuamos no turismo e na hospitalidade, é um verdadeiro menu, né, para a Nossa, gente explorar, né, Fernando? é como eu disse, o turismo é um setor de atividade fantástico, que ele se ocupa de o que existe, menos nós sempre falamos da indústria bélica, né? Então a gente pode ver as cidades aí, ver alguma característica das cidades. Vamos começar aqui a nossa viagem pela Vamos, Alemanha brasileira, né? vamos. Vamos começar brincando assim, né? É, Alemanha brasileira, porque de fato, talvez a grande concentração que a gente sinta, né? Essa é a percepção que eu tenho, Fernando. Pode ser que eu esteja equivocado, mas mesmo no sul, o estado que mais me parece ser alemão é Santa Catarina. sim, É Santa isso? Estou Catarina. errado Não, pode. Vamos reparar que as principais cidades que nós iremos desfilar agora, todas estão em Santa Catarina. Começando por Blumenau, né, Começando com Alexandre? Blumenau, e essa imagem retrata um pouco daquilo que nós conversamos agora. Para quem está nos acompanhando, essa imagem de Blumenau é da Vila Germânica, Vila Germânica. né, construída ali no centro de Blumenau. Inclusive é o palco de uma das festas que existe já na Alemanha há vários anos, né, há centena de anos, e que no Brasil veio a partir da década de Alexandre, 80. assim,
essa festa que você está se referindo, a Oktoberfest. Oktoberfest. Então, aí ela existe na Alemanha desde 1810. Olha só o tempo, né? Aqui no Brasil, o que, que aconteceu? Isso eu me lembro muito bem, mas muito bem mesmo. Na década de 80, nós tivemos chuvas intensas no sul do Brasil. Cidades ficaram arrasadas. Nossa, todas, né? Porque justamente ali o Vale dos Sinos, né? O vale, na E verdade, então principalmente o rio Itajaí-Açu, Itajaí-Açu. que Isso. passa justamente por Blumenau. Exato. Eu me lembro perfeitamente das cenas de Blumenau. Alexandre, os hotéis, eu via só uma placa assim de fora. O resto ficou tudo inundado. Os turistas que lá estavam, à medida que a água ia chegando, eles iam subindo de andar, subindo, subindo, até chegar lá em cima, porque não tinha saída. Sem dúvida. Acabou com a cidade. Aí alguém teve a feliz ideia de importar essa festa, a Oktoberfest, e começou a implantar em 84. Foi um sucesso danado, é um sucesso até hoje, e turisticamente recuperou a cidade, economicamente recuperou a cidade, e essa festa permanece até hoje, né? E é interessante quando você fala de importar, é um importar entre aspas, né? Porque você já tinha o berço ali já instalado dos próprios alemães que lá estavam e que estão, É, né? Então, na verdade, foi ajustar, é. né, aquilo que eventualmente se vivencia na Alemanha ali em Blumenau. E haja vista que, independente da festa, e acho que é importante aqui a gente retratar isso, independente da festa da Oktober, né, que tem essa questão do cunho, né, da festa cerveja, da boa comida, da dança, da música, que é Música, espetacular, é. fez com que Blumenau também se especializasse na produção de cervejas artesanais. Existe lá um circuito maravilhoso, são mais de 30, hoje seguramente mais de 30 cervejarias artesanais instaladas em Blumenau, onde é fantástico a gente fazer um tour cervejeiro, onde você conhece a diversidade, onde você pode fazer as provas, pode fazer as suas compras, e você vivencia um pouco daquela questão artesanal alemã, né, da boa cerveja, da boa conversa, do bom papo, da boa comida. E isso, para quem faz, né, a opção de viagens, isso aí é extraordinário, né, Fernando? Esse contato permanente com a cultura, né? É muito bacana. A festa hoje, eles têm uns torneios que eles fazem, que daí é interessante que eles fazem com cerveja sem álcool, Alexandre. Entendeu? Porque para a pessoa, né? E é muito interessante isso. E tem lá os dois mascotes, né? Que é o vovô Chopão e a vovó Chopão também, né? Opa! Então eles Um brinde a Blumenau. isso. Passando aqui para uma outra cidade pelo nosso roteiro, ali do ladinho, Brusque, né? Santa Catarina também. Também. A terra, né, com questão mais têxtil, né, a produção têxtil. Mas é interessante que, veja, a questão turisticamente falando da região ali turística, né, que é o Vale Germânico, é interessante porque você tem a Oktober e, de repente, você tem Brusque criando a FENARRECO, a Feira do Marreco. Do Marreco. Né, concomitante, né, ali a Oktober, justamente criando, né, toda uma cena de possibilidades que o visitante tem de aproveitar melhor aquela região naquele tempo que tem ali. Né? Você tem a festa de cerveja, tem a festa do Marreco, e você também tem uma alta influência, né, da cultura alemã. Né, Então, você falou da indústria têxtil, né? Então, muito interessante porque é praticamente a capital da tecelagem de Santa Catarina, né? Então, você pega muitos produtos que compra por aqui, toalhas de cama, mesa e banho, principalmente, você vê a etiquetinha lá, tá Brusque Santa Catarina, né? Então, isso também se especializou nisso, que é um grande negócio, né? São negócios, nós estamos falando de negócios, não é Sem verdade? dúvida alguma. E uma outra cidade importante que nós temos aí é Pomerode, Ou considerada talvez a cidade mais alemã, né, no Brasil. essa cidade mais alemã é considerada acho que o melhor nível de vida, viu, A Alexandre? qualidade de vida é A espetacular. qualidade de vida lá é espetacular. É espetacular. É um lugar muito tranquilo, na é verdade. Repara na foto aí, as casas, como também temos nas outras fotos, a construção
na enxaimel, Isso, que é enxaimel. é uma técnica, né? Sim. Não é um estilo arquitetônico, é uma técnica. Construtiva. Que não só isso aí, o enxaimel ele foi desenvolvido desde o século XII, Alexandre, pelos alemães, ingleses e franceses, entendeu? Então consiste em quê? Consiste nessa Na barra na barra transversal. transversal, ou então ela Isso. pode ser horizontal, ou então oblíqua, tá vendo? Sim. Então ela é desse jeito e depois ele intercala com tijolos, tudo. Sim. Então, esse enxaimel aí é um espetáculo. Em Pomerode tem uma avenida, 16 quilômetros. Ela tem por volta de 50 casas no estilo enxaimel. Uhum. É considerada assim, a maior quantidade de casas fora da Europa. Entendeu? Então é um passeio assim, maravilhoso que você faz pela cidade. E tem, por exemplo, um museu Uhum. da colonização. Eu lembro que tinha lá uma das menores bíblias do mundo, não é verdade? Então, são passeios fantásticos, né? Que você adora, você visita, aprende, adora, e não tem como esquecer. Você aprende, passa na sua cabeça demais. Ali mesmo em Santa Catarina a gente tem Jaraguá do Sul, que é uma outra referência alemã, também é uma cidade industrial, né? Tem aí também a sua importância econômica, mas também traz consigo também essa questão muito enraizada, né? Enraizada ali da cultura alemã, né? Na verdade, todas elas têm Sim. esse detalhe, né? Todas elas procuram trazer e preservar a cultura deles, né? Então, todas elas. Aí nós vamos fazer o nosso passeio rapidinho agora para o São Pedro de Alcântara, né? Inclusive, até quem olha o nome da cidade acha que tem a ver com Pedro de Alcântara, o nosso imperador. Mas não, é o santo. É o santo É o mesmo. santo mesmo. E ali é uma das colônias, né, instaladas, né, no Brasil para alemães. Né? Porque, na verdade, o processo de colonização dos alemães no Brasil ele se dá justamente em colônias, né? Na criação de colônias, naqueles agrupamentos, para que depois eles pudessem se desenvolver, principalmente no trabalho agrícola, né, no agro. E transformar em cidade, né? Realmente, cada colônia tinha um nome e depois eles foram mudando de acordo com alguns interesses, né? A São Pedro São Pedro de Alcântara, ela não foi a primeira foi uma das primeiras primeiras colônias colônias a se instalar no a se Brasil, instalar no né? Brasil, sim. E depois, assim, fechando aqui o nosso passeio por Santa Catarina, Joinville. Joinville é uma cidade assim fantástica, né, que também é industrial, que também tem desenvolvimento, mas que também tem na dança, né? Um dos principais festivais de dança do país acontece na cidade de Joinville. Joinville é conhecida como uma cidade feliz. Sim. Joinville, ela durante décadas, ela se desenvolveu tanto culturalmente, se destacou tanto, que ela recebeu diversos títulos. Cidade dos Príncipes, Cidade das Flores, Cidade das Bicicletas. Acredita? Então ela foi ao longo do tempo, Manchester Catarinense também tem esse título. Então é uma cidade assim, maravilhosa de você visitar e também se deparar com todas essas maravilhas dos alemães, não é? E agora, completando a nossa viagem, descendo um pouquinho mais ao sul do país, depois a gente vai fazer um pinga-pinga, né? Nós vamos sair aqui do sul, do Rio Grande do Sul, vamos até o Rio de Janeiro, o Espírito Santo. Você tem Gramado, que é uma outra referência que nós temos aí, né, da cultura alemã. Inclusive, aqui por falar em cerveja, uma das cervejas de Gramado chama-se Heisen, que justamente em alemão quer dizer gramado. Então, é uma curiosidade muito bacana, fica na Avenida das Hortênsias, um local maravilhoso para visitar, para conhecer a fábrica, inclusive. Eles têm essa cultura, né, de você fazer a visitação, conhecer o produto e tal. E a Heisen, de fato, tem essa característica, né, que o nome é Gramado em alemão. Sim. Então, mas além da cerveja, você tem a questão do chocolate que lá se instalou. Muito. Né? E a café comida, colonial, o café Alexandre. colonial, espetacular. Café colonial. Aliás, quase todos têm o café colonial, Sim. né? Aquilo meu Deus do céu. E Gramado tem, no final do ano,
o Natal de Luzes, Sim, o que é a Natal Luz. coisa mais linda do mundo, não é verdade? Então é um lugar muito interessante de você passar. Esse Natal das Luzes, e tem também na primavera as hortênsias. Sem dúvida. Então fica todo florido, uma coisa assim Até maravilhosa. quando você sai de Porto Alegre de carro e vai justamente às Serras Gaúchas, Você né, que vê você vai bastante, né? passando ali por Nova Petrópolis, que nós vamos falar já É, já, Nova Petrópolis, enfim, até que você chega em Gramado, depois de Gramado a Canela, por exemplo, isso, a rodovia ela é cercada de de hortênsias, com as hortênsias. pompoletas lá maravilhosas. Muito bem. Então, de fato, é uma coisa assim singular que as Serras Gaúchas nos promovem. É. No inverno, né, a gente tem a questão, inclusive, da possibilidade de neve, Tem, né, que também tem a ver, inclusive, com a cultura alemã, porque a comida já é mais fortificada exatamente. para justamente aguentar a lida, né, nos dias mais frios. E veja, nós não estamos falando aqui apenas do turismo, né, Fernanda? A gente tem ali uma região que ela é produtora do agronegócio, ela é produtora, né, de grãos, ela é produtora também do gado, então você tem ali, além do vinho, evidentemente, né? Mas então a lida daquelas pessoas, ela acontece, não é só para o turista ver, não, é no dia a dia, e se a comida não for bem substancial, É, ninguém aguenta o ninguém tranco aguenta. da lida, né? É verdade. Então, Gramado também tem isso. E outra coisa interessante, mesmo no inverno, quando as hortênsias murcham, né? Porque Sim, mesmo assim fica, sabe, uma paisagem diferente, bonita. bastante diferente e É, bonita, assim. é. Seguindo a nossa trilha aqui, Nova Petrópolis, até aqui entre o caminho de Porto Alegre e Gramado, a gente passa por Nova Petrópolis, né, alusivo, inclusive, a Petrópolis, que foi Exatamente. uma das primeiras colônias, de fato, cidades que tiveram aí Uhum. grande influência alemã. A gente vai falar logo na sequência, Já. de quando fomos ao Rio de Janeiro. É, Mas Nova Petrópolis também tem toda essa característica. É interessante, Fernando, como você lembrou, o estilo de construção em Chamel, ela está presente, né, em toda essa região, porque faz parte da questão da cultura. Tem uma curiosidade muito interessante para quem conhece as Serras Gaúchas, ou quem pretende ir. Em Nova Petrópolis tem um labirinto natural, natural. então ali construído ali com vegetação, então de fato é um grande desafio, bem no centro Isso. da cidade ali, você sair Quero ver. desse labirinto. Eu confesso que as duas vezes que lá entrei, eu saí. Saiu? Eu não estaria aqui conversando Não com tá bom. você. Sim, não. Mas de fato, a gente consegue ver ali a questão da cultura, do artesanato, né? Com essa influência muito impactante da cultura alemã. É a mesma coisa. Nova Petrópolis é a mesma coisa. Nova Petrópolis, Nova Pedro, Nova Cidade de Pedro. Né? Foi Sim, em homenagem. Então, por isso que chama-se Nova Petrópolis. Como tem Novo Hamburgo e tem tudo sem essas. dúvida. Aí. Seguindo a nossa trilha aí, Fernando, Novo Hamburgo, que Tá você aí. acabou de comentar, porque tem a É. ver com Hamburgo na Alemanha, Então, né? Então é essa referência que a gente tem. Aí essa foto em primeiro plano é o Museu Alemão da cidade, Museu Histórico, então ali a gente vai encontrar documentação, a gente vai encontrar peças, acervo, né, das famílias, inclusive, que primeiro ali colonizaram Novo Hamburgo. Então, de fato, é um passeio assim espetacular que a gente encontra nas serras. é verdade. A sequência ali, já descendo aqui um pouquinho, também São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é uma outra referência também da cultura alemã, né, na questão construtiva, na questão do agronegócio, na questão industrial, né, Fernando? São Leopoldo é a questão dos calçados, não é? Também entra a Os questão dos calçados. calçados aí. Então é por isso que também que ela se destaca bastante a, a cidade. E aí, já saindo do sul, né, indo aqui para a região sudeste, a gente destaca aqui Petrópolis, né, que é a nossa cidade imperial, é verdade, Muito. mas que aí vem talvez aquela enlação que nós comentávamos no início da nossa conversa, da princesa Isabel ter um apreço pelos alemães, pela cultura alemã, e foi uma das grandes incentivadoras, né, de trazer cada vez mais alemães ao Brasil. Então, na verdade, a ideia foi trazer os alemães para povoar ali Petrópolis, porque eles já tinham alguma experiência com os alemães em construções aqui no Brasil. Então, Sim. sabia que é um povo trabalhador, não é? Um povo firme. Então, foi essa a ideia de levar os alemães para Petrópolis, não é A verdade? Petrópolis, daí muitas obras, né, de engenharia assinadas por alemães, por engenheiros alemães, que também vieram para o Brasil para a construção de estradas, de rodagem, de ferrovias e de outras
né, estruturas, né, que compõem a nossa infraestrutura no país têm assinatura alemã. Então, é que eu digo, Petrópolis também é uma cidade de história, né? Todo local que você passa tem alguma coisa. Você tem a Casa de Santos Dumont para Uhum. conhecer, que é uma coisa assim, toda diferente, né? As pessoas nem imaginam. Ah, Santos Dumont morou aqui, não é verdade? Você tem o Palácio de Cristal, né? O Quitandinha, né? Uhum. Que era cassino, né? Até Foi construído para ser um dos parecia um maiores café. cassinos da América Graças do a Sul. Deus está bem conservado. Quem sabe um dia voltando, né? Que já teve um programa sobre isso, né, Alexandre? Não tenha dúvida. É, possa de novo reviver aqueles tempos. E, assim, o grande destaque mesmo, o Palácio Imperial. Aquele lá é um passeio imperdível, um passeio de história, que você fica assim, boquiaberto. Você fica, entra ali com as explicações dos guias, né? Você fica percebendo, parece que você sente os homens ali, né? Os homens que eu estou Uhum. falando, Dom Pedro andando para lá, a princesa andando para cá, os filhos, aquelas vestimentas, o bercinho das crianças, ah, as coroas de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que eles levaram para lá, Sim. não é? E você percebe também como a nossa família imperial era simples. Nem se comparava com nenhuma família imperial do mundo. É tudo lindo, né? Mas não se compara com como você vê na Europa, não é A verdade? suntuosidade que a gente encontra no velho Mas mesmo continente. assim é muito sigilo, assim, bonito, não é? É emocionante, aquela, você fica imaginando, meu Deus, essa coroa tive na cabeça de Dom Pedro. A coroa de Dom Pedro I ela é bem mais simplesinha. A de Dom Pedro II é bem mais sofisticada. Por quê? Porque eles tiraram muitas joias. Olha só o que eles fizeram da coroa de Dom Pedro I para colocar na coroa de Dom Pedro II. Quer dizer, nem isso eles quiseram gastar, não é verdade? Então você vê ali as duas coroas, fica imaginando aquilo. Ah, meu Deus, não dá, né? O trono estava no Rio de Janeiro, né? Sim. Depois, por volta de 1940, Getúlio Vargas mandou um trono lá para Petrópolis. É muito emocionante. Então veja, essa que você está chamando a atenção do Brasil Imperial foi um dos grandes indutores, o Império Brasileiro foi um dos grandes indutores de trazer parte dos nossos irmãos alemãos Então, para aqui, para o Brasil, para que pudesse então trazer da sua força laboral, a sua inteligência, a sua capacidade, poder ajudar a construir o nosso país chamado Brasil. Evidentemente que o fluxo migratório alemão ele se acentua já no início, né, do século XX até meados da década de 40, em virtude, obviamente, dos problemas econômicos, das guerras, né, que assolaram a Alemanha. Para fechar aqui a nosso roteiro, Domingos Martins, no Espírito Santo, onde a gente tem também uma forte colonização alemã, e a gente repara, né, justamente nos aspectos construtivos, essa lembrança, né, do estilo construtivo alemão. Né? é tudo semelhante, né? A cultura, porque é o que eles sabiam fazer, né, Alexandre? Uhum. É o tipo de construção que eles estavam mais adaptados. Então, eles foram colocando em todas as cidades que eles foram colonizando, verdade? Olha só, café é bom, passa rápido, né? É, Mesmo regado a cerveja, a vinho, a trabalho, é, a Eisbach, Chukrutz. é. Mas muito obrigado, Fernando, pela sua participação no episódio do canal da NTBA. Saiba que você vai voltar trazendo novas culturas, novas abordagens sobre aqueles que também nos ajudaram a construir o Brasil, né, Exatamente. Fernando? Muitos ajudaram. É isso, Fernando. Até o próximo episódio. Com Obrigado. oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, aquele cantinho gostoso para você viver com muita tranquilidade, conforto e segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda da Construtora Miramar. Com apoio também de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, para os negócios, para o lazer, para passar um final de semana com a família. Hotel Palais em São Vicente, Costa da Mata Atlântica, litoral de São Paulo. Com apoio também de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica da sua empresa na gestão com excelência, na gestão contábil com excelência da sua empresa. E também com apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!